Vemos que o sacrifício de Cristo, que foi único, aperfeiçoou a todos os que aceitam. Quando a Bíblia declara que Jesus está assentado para sempre à destra de Deus, ela está afirmando que tudo está consumado. Sendo assim, nada mais precisa ser feito para o homem. Ao aceitar Jesus, seus pecados são totalmente apagados. Deles, nem sequer lembrança fica. É como uma fotografia, cujas reproduções, e inclusive o original ou negativo, houvessem sido destruídos pelo fogo. Consequentemente, já não há condenação. Posto que tudo já foi realizado por Cristo, a fim de que o homem recebesse a justificação e pudesse ficar diante de Deus sem nenhum complexo de culpa. Não é preciso, pois, fazer sacrifício algum para receber as promessas de Deus. Nesta aliança, a nova, o justo recebe tudo pela fé. É só crer. A justiça de Deus nos dá uma nova posição diante de Deus. Capacita-nos a ficar dignos e de pé na sua presença, sem nenhum complexo de inferioridade. Há um conceito completamente errado sobre a justiça de Deus, pelo contexto em que se vive. No entanto, a justiça divina não tem a mínima semelhança com a justiça terrena, não se assemelhando com ela em nada. Segundo a justiça da terra, a pessoa é justificada pelo que fez ou pelo que não fez. A justiça de Deus, por sua vez, funciona de modo totalmente diferente. Ela se realiza segundo a fé no que Deus fez por nós. Em Romanos 8,32 lemos: Aquele que não poupou seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? A fim de que fôssemos justificados e sem que qualquer coisa houvéssemos feito para isso, Deus não poupou seu próprio filho. Qual a diferença entre a justiça do homem e a justiça de Deus? Este conceito é muito importante para se entender como viver na justiça de Deus. Por exemplo, quando você aceitou Jesus como Salvador, você o convidou para entrar no seu coração, na sua vida. Com este ato, ele deu a você o dom gratuito da justiça. Você se tornou justiça de Deus. Você não merecia isso. Tudo o que você precisava para receber essa justiça era aceitá-lo e declará-lo Salvador e Senhor de sua vida. No momento em que você faz tal declaração, você nasce de novo, se torna a justiça de Deus. Nesse ponto, se você pecar, qual tipo de problema você cria? O pecado faz do homem um covarde. O que é a covardia? É ter medo de ficar diante de alguém que está correto. Isso o faz parar de receber seus direitos. Logo vem a condenação e a impossibilidade de ficar de pé diante de Deus. Contudo, os sentimentos não podem mudar a verdade ou a realidade da palavra de Deus. A luta na mente continua e o complexo de culpa volta. E terminamos por concluir que já não podemos estar diante de Deus. O complexo de inferioridade retorna, trazendo com ele a perda de todos os direitos das promessas de Deus. Lembre-se de que justiça é ficar de pé diante de Deus, sem nenhum complexo de inferioridade. Romanos 8,33 diz: Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Enquanto o Espírito Santo, nosso Consolador, está sempre nos dando a palavra de Deus, o acusador dos santos, Satanás, está sempre batalhando duro para que sintamos que não há nenhum caminho para que sejamos justiça de Deus. E mais ainda, que para isso não existe nenhum jeito, nenhum remédio ou solução. Portanto, para ele, o maligno, você é um pecador que sempre peca, não tendo direito a nada diante de Deus. Eis a razão de ser extremamente importante renovar a mente com a palavra de Deus. Dessa maneira, você não estará se sujeitando aos pensamentos e sugestões do diabo. A Bíblia fala de levar a cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. É dessa forma que Satanás não terá nada para trabalhar e você poderá, com sucesso, resistir aos pensamentos do inimigo. Vigie como você está alimentando a sua mente. Já ouvi dizer que a mente é o portão da alma. A palavra de Deus é a nossa proteção contra os ardis e estratégias do diabo. Uma vez confessando os pecados, você se torna diante de Deus como se nunca houvesse pecado. É assim que está escrito e é exatamente assim que acontece. 1 João 1,9. Não há nenhuma condenação para aqueles que aceitaram Jesus como Salvador e se tornaram novas criaturas. Nada nem ninguém pode nos acusar. Como veremos neste livro,
A justiça de Deus, conforme acabamos de dizer, não se baseia no que tenhamos feito, e sim no que Deus fez. Não há nenhum direito, nenhum mérito, coisa alguma que possamos fazer para sermos justificados. Tudo vem única e exclusivamente por meio e mérito de Jesus Cristo. Por que será que o sentimento de indignidade ainda domina o homem? O homem não se sente merecedor de nada. Ele faz muitos sacrifícios para se sentir merecedor de alguma coisa. Até mesmo os cristãos, quando não entendem o que é justiça, julgam que precisa realizar muitas coisas para merecerem as bênçãos de Deus. Muitos podem até ser estudiosos da palavra, porém, a justiça de Deus não parece ser real para eles. Há uma sensação de não haverem alcançado, chegado lá onde as bênçãos estão à sua disposição. São dominados por uma consciência de pecado altamente desenvolvida, um forte complexo de inferioridade diante de Deus, um irresistível sentimento de indignidade, de não merecimento. Tudo isso são barreiras tremendas que eles próprios levantam diante de si. Por que há tantas religiões no mundo? Por que há tantos deuses? A razão é que o homem está sempre precisando de alguma coisa para se justificar, devido à sua consciência de pecado, indignidade, não merecimento dos favores de Deus. A justificação só é ensinada nas igrejas do ponto de vista teológico. Não é expresso nada de real, sólido, digno, objetivo. As teorias invadem os ensinos, não acrescentando nada. Digo isto porque durante muitos anos fui vítima de ensinos teóricos. Apesar de haver nascido num lar cristão, ouvindo sempre muitas explicações sobre a Bíblia, mesmo muito interessada em estudar a palavra de Deus, nunca me senti justificada. Pelo contrário, tinha inclusive medo de falar no assunto. Sentia receio em afirmar que era justa. Aliás, por anos e anos a fio, não consegui me sentir justa. A consciência do pecado me manteve prisioneira por um longo tempo. Quando se pregava sobre vários tipos de pecado, sempre me encaixava neles. A condenação era imediata. O resultado disso é que não me sentia merecedora de nada do que Jesus fizera por mim, a não ser a vida eterna. Talvez pudesse pegar a pontinha do céu quando morresse. Era como se me dissesse a mim mesma, como consolo. Ouvi muito sobre a fraqueza do homem, sua incapacidade de agradar a Deus, as obras da carne, conformidade com o mundo, santificação, não usar isso ou aquilo, falar de fé, ter que fazer isso ou aquilo para agradar a Deus. Talvez, se fizesse um jejum de 21 dias, conseguiria resposta às minhas orações. Vivenciava tudo isso debaixo de um sentimento de indignidade que me impedia de enxergar o que Cristo fez por mim. Na verdade, levei muito tempo sem saber o que realmente era em Cristo e os direitos que Ele me havia dado pela justificação. Não acreditamos que somos justos e isso limita a nossa capacidade de receber bênçãos materiais, físicas e financeiras. O corpo de Cristo não tem alcançado o que o sangue de Jesus realizou. É preciso fé para receber qualquer coisa de Deus. Contudo, antes de mais nada, a pessoa necessita de um fundamento de justiça, a fim de que sua fé cresça, porque só o justo vive pela fé. Primeiro, a pessoa tem que saber que é justa, para então ter uma vida de fé ousada, eficiente. Só há uma mensagem, a mensagem da cruz. Todas as outras mensagens estão consumadas na mensagem da salvação. João 3, 16 e 17 diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Sem o sangue, você não pode ir ao trono da graça. Você não pode ser justo. É tão somente pelo sangue que cada um se torna livre. Não precisamos ser tão profundos, mas simples. A mensagem é singela. É só meditar em João 3,16, entender seu real significado e dali para frente nos tornarmos justos. Fé no sangue é o que nos torna e nos mantém justos. A verdade é que Deus nos fez justiça mediante o sangue de Jesus. Quando o aceitamos como Salvador e Senhor, não podemos nos tornar justos por meio de obras. Temos ouvido a cada momento as pessoas murmurarem
que deste lado da vida só temos lutas, fraquezas, derrotas, misérias, aflições, enquanto no céu tudo que existe é alegria sem fim, é vitória perene. Você já parou para pensar que muitos hinos que cantamos expressam esse pensamento? Quando chegarmos ao céu, só então desfrutaremos a presença de Deus, o fim das lutas, a vitória em todos os aspectos, e também a tão ambiciosa paz. Enfim, é tudo promessa futura, nada de bom para o presente. Sim, é mesmo verdade. Os cristãos têm um glorioso futuro pela frente, porque estarão eternamente com o Senhor. Mas o Espírito Santo quer que eles tenham igualmente consciência do seu glorioso presente, que lhes é concedido já, agora, como justiça de Deus, a sua posição em Cristo. Na verdade, nós, os cristãos, precisamos tirar vantagens do que nos pertence em Cristo. Em virtude da nossa posição em Cristo, Deus é a força da nossa vida. O salmista pergunta: a quem temerei? Salmo 27, 1. Não temos de ter medo de nada, incluindo Satanás, demônios, doenças, etc. Tudo em razão da vitória de Jesus na cruz. A redenção em Cristo é a salvação. Ela faz do homem um vencedor, um dominador, justamente onde ele sempre foi um escravo, um massacrado, um cativo. Nós temos a redenção aqui na terra. Embora todo um homem salvo em Jesus Cristo possa não conhecer a redenção, dela não tirar vantagens, ainda assim ele a tem garantida. Uma vida de sucesso é fruto de uma mente renovada, mediante a palavra de Deus. Já sendo justo, a garantia de sua capacidade de reinar na vida. Romanos 5,17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Em outras palavras, aqueles que receberam o dom de justiça reinam na vida. Quando você aceita, entende o que é a justiça de Deus, você passa a reinar sobre as circunstâncias. Com a consciência da justiça de Deus, você reinará em cada setor e aspecto da sua vida. Justiça é estar correto diante de Deus, é ter autoridade, ter direito de estar diante de Deus e falar com Ele, assim como você fala com seu Pai terreno. Você sabe que as respostas às suas orações virão, porque você está correto diante dele, não como resultado de suas ações, mas porque isso foi feito por Cristo para você. Justiça não se obtém com trabalho, ações ou qualquer coisa que você possa haver feito, tampouco com oração ou com o fato de se ir à igreja, ou até mesmo por se andar em amor. Essas coisas você não faz para alcançar justiça, você as faz simplesmente porque é justo. Sou justo, portanto, posso ser curado. Sou justo, consequentemente, tenho a proteção dos anjos. Sou justo, portanto, sempre triunfarei em Cristo Jesus. Enfim, sou mais que vencedor em todas as áreas da minha vida. Se o cristão se apossasse daquilo que a palavra garante que ele é em Cristo Jesus, ele sacudiria o mundo. Muitos são salvos, batizados com o Espírito Santo, se dizem justificados, porém são dominados pela consciência do pecado. Quando ficam doentes, não se sentem dignos de receber cura. E por quê? Porque para eles a palavra de Deus nunca foi uma realidade. A consciência da justificação, por exemplo, não vale como uma verdade. Eu mesma passei por essa experiência. Após ficar muito doente, muitos oraram por mim, finalmente acreditei que estava curado e fazia essa confissão. Entretanto, havia ao mesmo tempo no meu coração uma incerteza, uma insegurança, que nem podia chamar de dúvida. Na realidade, desconhecia o que era. Nem ao menos sabia orar e pedir a Deus que me mostrasse o que na realidade acontecia. Era uma sensação muito estranha que me dizia que eu não havia alcançado o que tanto procurava. Desconhecia a razão de isso me estar sucedendo. Falava com Deus a respeito da sensação que guardava no íntimo de não haver verdadeiramente alcançado a cura. Dizia-lhe que cria na palavra, confessava a palavra, mas aquela barreira ignorava a razão. Eu não conseguia de modo algum transpor. Ouvira e pesquisara muito a respeito da fé, e muito tenho ainda hoje a estudar e aprender sobre ela. No entanto, não era de fé que estava precisando. Carecia de algo que não sabia o que era. Tomei então uma atitude. Passei a orar em línguas várias horas por dia e por meses a fio. Ninguém tinha a menor ideia do que acontecia no meu íntimo.
meu intenso e obstinado desejo de chegar a um lugar que nem mesmo eu sabia qual era, só Deus. Em Romanos 8:26 lemos: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. É por isso que é tão proveitoso orar diariamente em línguas. É que não sabemos como pedir muitas coisas, e é nesses momentos difíceis que o Espírito Santo intercede por nós. Estava um dia orando no meu quarto quando, logo ao dobrar os joelhos, uma voz no meu interior falou: você não se sente merecedora da cura, sua consciência de pecado é grande. A consciência da condenação a domina. Você não tem consciência da justificação. Mas saiba, você é justificada em Cristo Jesus. Levei um susto com aquela revelação. Ela foi como uma flecha indo direto ao alvo. Não tinha de fato consciência da justificação, o que tornava a minha fé ineficiente. Consequentemente, não podia transformar em realidade o que Cristo me dera. Precisamos saber quem somos em Cristo Jesus, como o Pai nos vê.